E o tema da mensagem de hoje é o relacionamento de impactos. Repitam comigo, relacionamento de impactos. Eu peguei esse gancho do que eles estavam fazendo aqui, porque por muitas vezes a gente não entende que os nossos relacionamentos vão causar impactos naqueles que estão ao nosso redor. E eu quero introduzir essa mensagem trazendo realmente o impacto do relacionamento de 3 pessoas que foram determinantes para que eu e você estivéssemos aqui hoje, diz amém. O impacto de um relacionamento tão intenso, tão profundo, entre aspas, que nem eu estou colocando aqui, entre aspas, entre 3 pessoas ou personalidades, que a união, o relacionamento deles foi um impacto tão grande, que trouxe, fizesse com que nós estivéssemos aqui hoje. Projeta para mim, por gentileza, 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17, na versão NVI. Vai estar escrito assim, olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Repita comigo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós entendemos que a princípio esse versículo de 1 Coríntios 6,17 está dizendo assim: aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. E quarta-feira na nossa aula, só o Juninho, né? Não veio, né, Juninho? Já tá ao vivo, hein? Tô caguetando você para todo mundo, tô brincando. E na quarta-feira na nossa aula a gente falou sobre isso. Se unir com o Senhor. O que significa quando a Bíblia vai nos dizer sobre unir-se ao Senhor? Ele está dizendo o quê? De estar amalgamado, estar junto, não tem mais como separar. E aqui em nossa aula nós tínhamos um mestre de obra. E eu falei para ele, por exemplo, para a gente preparar uma massa, você precisa pegar cimento, areia, cal e água para misturar e ali fazer uma massa homogênea. E uma vez que agora aquela massa totalmente misturada, tem como separar? Tem como separar agora o que é cimento, o que é areia, o que é cal, o que é água? Não tem mais como separar. É isso que esse versículo está dizendo, quando fala que nós nos tornamos um com o Senhor. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Não importa onde você estiver, não importa onde você vai, o Deus de toda a terra, o teu Pai, por meio do Espírito Santo, se tornou um com você. E você nunca mais, repita comigo, nunca mais você estará sozinho, porque Ele se tornou um com você, diz amém. Não importa se você estiver no vale, como eu ministrei aqui no louvor, ou se estiver na montanha, Ele sempre estará com você. Como diz o Salmo, que todo mundo conhece: mesmo que eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Ei, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia também vai nos dizer sobre esse Salmo 21, que mesmo que eu estiver passando, repita comigo, passando. Então nós entendemos que há momentos da nossa vida que nós vamos passar pelo vale. O grande problema é permanecer no vale, diz amém. Nós iremos passar pelo vale, mesmo assim no vale o Senhor está conosco. O problema é quando nós queremos e decidimos ficar no vale. O vale é um lugar de passagem. A Bíblia está dizendo que o vale não é lugar para fazer morada, o vale não é lugar para estabelecer a sua tenda, o vale é um lugar de passagem. Como o deserto é um lugar de passagem, é um lugar de aprendizado, é um lugar de transformação, é um lugar de preparo para que você venha entrar na terra que manda leite e mel. Traduzindo para nós, o deserto ou o vale, o lugar de preparo para que você esteja capacitado a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que significava o quê? A terra de Canaã, sim ou não? Então nós precisamos entender que quando nós estamos unidos com o Senhor, não importa se nós estamos no vale, não importa se nós estamos no deserto, não importa se nós estamos em meio ao alto mar e a tempestade vem, o Senhor está conosco, diz amém. E nós precisamos entender que esse relacionamento vai causar alguns impactos. É necessário causar alguns impactos. João capítulo 1, verso 1 e 3. Projeta para mim, João capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Olha só. O relacionamento de 3 pessoas, 3 personalidades.
mas nós estamos falando aqui da Trindade, diz amém. Mas para mim transferir a mensagem, eu vou usar 3 pessoas, ok? Olha só o que está dizendo, guarde isso. João capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, guarde isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em João capítulo 1, verso 1. Ei, no princípio era a palavra. E nada do que foi criado, olha só, pega isso. Nada do que foi criado senão por intermédio dele. E aí mais para frente nós vamos entender que essa palavra, em outras versões vai dizer, e o verbo se fez carne. Então aquele que antes era a palavra, agora se fez carne e habitou entre nós, e estabeleceu o reino do Pai entre nós, trouxe a revelação que aquele Deus todo-poderoso do Antigo Testamento, aquele Deus que livrava o povo do Egito, libertou o povo do Egito, que por várias vezes fez vencer o exército inimigo, cada vez mais poderoso, e o povo dele, cada vez aparentemente mais fraco. Quantos milagres Deus fez no Antigo Testamento em prol do seu povo, para que todos reconhecessem a glória e a soberania de Deus, sim ou não? E agora Jesus, então, essa palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, está entre nós, e ele veio estabelecer o quê? Dizendo que esse Deus que vocês conhecem, todo-poderoso, realizador de milagre, esse Deus todo-poderoso que Elias clamava fogo do céu, e o fogo descia, que Moisés, por liberação de uma palavra, tocou o cajado na água, e quando foi durante a madrugada, o mar se abriu, entre vários milagres. Sabe esse Deus que vocês conhecem? Sei, esse Deus é meu Pai. Aleluia. Esse Deus que vocês conhecem, vocês religiosos, fariseus, e nós vamos falar sobre isso, esse Deus que vocês conhecem, deixa eu falar, esse Deus aí, ele é meu Pai, e se vocês creem em mim, ele também pode ser o seu Pai, diz amém. Todos que estão aqui creem em Deus, sim ou não? Então você entende que esse Deus soberano, dono de todas as coisas, ele é o seu Pai. Eu pensei que eu vi um glória aí. Falei que eu vou ativar de vez em quando o modo pentecostal aqui, mano. Já falei pra vocês. Vocês pegam aí. O Cris, na semana passada, estava assim, ó, pegando as coisas. Mas, brincadeiras à parte, eu quero que você e eu hoje podemos entender realmente quem nós somos, com quem que nós estamos relacionando, com quem nós nos tornamos um, e o impacto disso na nossa vida e na vida daqueles que estão ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa. Tudo provém de um relacionamento intencional e proposital. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis, que está alinhado com João capítulo 1. Olha só. Eu pedi para vocês guardar, no princípio era aquele que era a palavra. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 1 também, do verso 1 ao 3. A Bíblia, ela não é escrita, não tem palavras lá, simplesmente à toa. Vocês guardaram João capítulo 1, do 1 ao 3? Agora vamos ver o que está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3 também. Olha só, no princípio, parece repetitivo, né? No princípio, olha só, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. Deus criou os céus e a terra. Verso 2. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 3 ele vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só o que está acontecendo aqui. João capítulo 1 está dizendo que ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. Quem era essa palavra? A palavra é a palavra liberada de Deus, haja luz e houve
luz. Então aqui em Gênesis está explicando as três pessoas, a Trindade. Está dizendo, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a palavra que foi liberada, que é de João capítulo 1, dizendo, haja luz, é Jesus sendo liberado pela boca do próprio Deus e tudo começou a criar forma. Faz sentido para você, sim ou não? Então o impacto desse relacionamento teve o poder de criar aquilo que nunca tinha existido antes, sim ou não? Vocês pegaram aí? Pegou? Pega aí. Aleluia, pega isso, estão aprendendo, pega aí. Olha só, o que eu falei? Nós estamos unidos com o Senhor. Aleluia. Entenderam? Cadê? Pegou o remo? Vai, lembra? Pegou o remo? É o seguinte, eu e você somos um com o Senhor. Então o poder criativo está sobre mim e sobre você. Sim ou não? Então por que você fica às vezes, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou com medo, que não sei o que, ei, ora, fala com o seu pai, se relaciona com aquele que é um com você, ele te dá poder e autoridade para criar coisas que vai fazer com que você saia da situação que você está vivendo agora. Por quê? Porque o poder criativo está sobre você, sim ou não? Deus criou todas as coisas do nada. E por que Ele não pode criar uma situação para fazer você sair de onde você está? Por que nós conseguimos ter a facilidade de crer num Deus soberano que criou todas as coisas e temos a dificuldade de crer que o nosso Pai pode criar qualquer situação para que eu e você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle? Sim ou não? O que é mais fácil? Vamos ser sinceros aqui. Quando a gente lê, é mais fácil a gente crer em Gênesis, que está no Antigo Testamento. É mais fácil a gente crer no Deus todo soberano, que Ele é capaz de fazer. Se eu perguntar para você, você acha que Deus tem condições de criar, sei lá, um rio aqui no meio do asfalto? Você vai virar para mim e vai falar, sim ou não? Por quê? Porque você vai lembrar dos grandes feitos, é ou não é? Fala, não, nada, o que a gente costuma fazer? Falar, nada é impossível a Senhor, nada é impossível a Deus. Aí no Novo Testamento que vai dizer o quê? Nada é impossível àqueles que crê. Nós temos facilidade em dizer, nada é impossível para Deus, mas temos dificuldade de dizer e de viver, tudo é possível ao que crê. Vocês entenderam? Estão comigo? Faz sentido para vocês? Estão entendendo? Então nós precisamos entender o impacto desse relacionamento. O relacionamento dessa Trindade fez com que tudo que hoje nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo que nós enxergamos, foi fruto de um relacionamento. E esse relacionamento deu um impacto da criação. Repita comigo, o impacto da criação. Então eu e você temos sim o poder criativo em nós. Não é só aqueles que se dizem publicitário, né? Publicitário que tem ali a questão de criatividade, precisa de um espaço zen. Tem lugar lá nos prédios em São Paulo que os publicitários têm que subir no último andar, porque lá tem plantas, tem a geladeirinha para pegar as coisas, ficar à vontade, porque ele precisa estar com a sua mente tranquila para poder criar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de um ambiente disso para poder criar. Você só precisa de um ambiente de relacionamento com Deus, diz amém. Eu e você só precisamos de um tempo de relacionamento com Deus para entender tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Olha só, o perigo desses dias está refletido em Salmos 115. O perigo de realmente nós não entendermos quem somos, não entendemos com quem nós estamos unidos, reflete no Salmo 115, verso 8. Projeta para mim. Salmo 115, verso 8. Olha só. Torne-se como eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que nele confiam. Repita comigo. Nos tornamos igual ou semelhante àqueles a qual nós adoramos. Essa é a grande verdade. O que Salmo 115 está dizendo é: nós estamos então nos tornando aquilo a qual nós adoramos. Nós estamos nos tornando aquilo a qual nós contemplamos. E aí eu quero dizer, o que eu e você temos adorados, contemplados no nosso dia a dia?
A Bíblia está dizendo em Salmos 115 que, uma vez que nós adoramos imagem, uma imagem que não fala, uma imagem que não tem poder, uma imagem que não anda, uma imagem que foi criada com as mãos de homem, nós nos tornamos semelhantes a ela. Então, por muitas vezes nós estamos citando aqui, dando esse exemplo, nós estamos sem o poder aguçado da criação, e nós estamos, vou falar de outros aqui, mas o poder da criação que já foi mencionado aqui, por quê? Porque por muitas vezes nós estamos confiando em outras coisas e não no nosso relacionamento com o Pai. Nós estamos crendo em qualquer outras coisas, e por muitas vezes a gente está aqui na igreja e fala assim, não, para mim está tranquila essa mensagem, porque eu não adoro imagem, diz amém. Se você está aqui, eu creio que você não adora imagem, aleluia. Mas, eu quero dizer que por muitas vezes a gente tem alguns ídolos no nosso coração, que não está ali estampado, mas nós criamos ídolos no nosso interior. Um dos ídolos do nosso interior, eu não gosto de falar disso, mas é uma verdade, um dos ídolos do nosso interior, e você vai entender aqui o que eu estou falando, é as finanças. Repita comigo, as finanças. Ah, William, mas eu não sou apegado ao dinheiro. Tá, eu vou te provar que você é apegado ao dinheiro e você vai desfazer isso hoje. Diz amém. Entenda aqui. Deus precisa do meu dinheiro? Deus precisa do seu dinheiro? Ele precisou de alguma coisa para criar o mundo? Não precisou. Sim ou não? Beleza. Agora, quando Deus fala para mim fazer algo, entenda aqui, Deus, hein? Não é as minhas vontades. Não é as minhas emoções. Eu vou te mostrar que você é controlado pelo dinheiro e o dinheiro é seu ídolo. Quando Deus coloca algo no seu coração, que vai mexer com as suas finanças, ou até mesmo com as finanças que você não tem, mas Ele fala assim, vai e faz. E você responde assim, se eu tivesse dinheiro ou recurso financeiro, eu faria. E por causa que você não tem recurso financeiro, você deixa de fazer. Sim ou não? Então você está demonstrando o que é isso para Deus? Que você confia no seu dinheiro ou você confia nele? Porque se Ele está falando para você fazer, Ele fez queimar no seu coração, é Ele quem vai trazer o recurso, sim ou não? E quantas vezes a gente deixamos de fazer algo que Deus pediu para nós fazermos, porque nós pensamos nas condições financeiras para que aquilo pudesse acontecer? Sim ou não? É só eu que passo por isso ou você também? Então nós não somos totalmente guiados por Deus, mas a palavra não diz que nós somos unidos com Ele? Então se nós somos um com Ele, ei, deixa eu falar uma coisa para você, talvez vai confrontar o seu coração, eu entendo isso, porque eu também fui confrontado, mas deixa eu falar uma coisa, se a Bíblia está dizendo que eu sou um com Ele, haverá falta de alguma coisa para mim? Não vai haver falta para mim, porque se eu sou um com Ele, não há falta em Deus. Então em mim também não haverá falta, uma vez que eu estou disposto a cumprir o chamado e o propósito que Ele tem para a minha vida. Não vai faltar. Por muitas vezes nós deixamos de reconhecer essa paternidade, esse amor, esse favor, por causa das condições financeiras. Sim ou não? Você entendeu como, só esse exemplo só, mas tem vários, mas você entendeu como às vezes a gente tem ídolos no nosso coração? Sem falar que, por exemplo, eu dei o exemplo aqui dos adolescentes, já pensou se os adolescentes viram assim, para mim e falam assim, eu não quero ouvir isso não, pelo amor de Deus, hein? Viram aqui para mim e falam assim, não, se o Senhor não estiver aqui, se você não estiver aqui, a gente não vai fazer. Se você não estiver aqui, não vai dar certo. Eu falo, não, por quê? Porque às vezes isso é um ídolo no coração. Confiança, não em Deus, mas confiança em mim. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Agora eles vão falar, ixi, agora não precisamos do pastor fazer mais nada. Receba aí, aleluia, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa tomar cuidado com os ídolos do nosso coração. Porque os ídolos do nosso coração, e eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo vai estar falando com você sobre algumas coisas que está impedindo do relacionamento que você tem com Ele de trazer um impacto aonde você está inserido. Diz amém? Aleluia. Então, como o Salmo 115 está dizendo isso, e o contexto está falando sobre a idolatria, o contexto está falando sobre a gente adorar e nos tornamos semelhante a quem nós adoramos. Também lá em 2 Coríntios 3,18 vai dizer o quê? O versículo que eu mais gosto, e mais tem a ver com a nossa igreja. 2 Coríntios 3,18 vai dizer o quê? Contemplando como por um espelho.
somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem e semelhança. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que mesmo que você adore a imagem, você vai se tornar como a imagem. Sem vida, sem ação, sem reflexo nenhum, sem impacto nenhum. Porém, se você escolher hoje adorar e contemplar o Senhor, o seu Criador, o seu Pai, o seu Salvador, o seu Redentor, o que vai acontecer? Você vai se tornar cada vez igual a Ele. Sim ou não? Então uma coisa entenda aqui o que eu estou querendo dizer. Uma coisa é eu me unir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Outra coisa é eu me tornar semelhante a Ele. Faz sentido para você, sim ou não? Uma coisa é eu estar unido, outra coisa é eu me tornar semelhante. Uma coisa é eu estar unido. Uma vez que eu aceitei Jesus, batizei e nasci de novo, a Bíblia está dizendo, eu me tornei um com o Senhor. Mas agora, não basta só se tornar um com o Senhor. Eu quero ser semelhante àquele da qual eu me tornei um. Então agora, como que eu faço isso? Eu contemplo, eu adoro, eu louvo, eu oro, eu medito, eu me relaciono, porque sim, eu me relaciono no momento feliz, eu me relaciono no momento triste, eu me relaciono na alegria, mas eu também me relaciono na dor, porque eu sou um com Ele, e eu quero se tornar cada vez mais semelhante a Ele, porque eu sei que à medida que eu me relacionar intencionalmente, propositalmente, eu creio que isso vai trazer um impacto, e eu não vou precisar ficar, fulano vem para a igreja, ciclano vem para a igreja, fulano aceita Jesus, fulano você precisa aceitar Jesus, porque Jesus está voltando, e se você não se converter, você vai para o inferno. Eu não vou precisar fazer isso, porque eu sou um com o Senhor, eu sou semelhante ao Senhor, e as pessoas que estão ao meu redor vão sentir o impacto desse relacionamento, diz amém. É isso que nós precisamos viver, é viver da mesma forma que Deus viveu através da personificação de Jesus na terra. Tudo que ele fazia era intencional e proposital. E tudo que ele fazia de forma intencional e proposital gerava um impacto. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia, Jesus. E eu quero dizer sobre isso. Já estou quase caminhando para o final. Vocês acreditam? Não, né? Ninguém acredita, mas estou falando sério hoje. Para nós tirarmos um tempo de oração, de adoração. Amém? Vocês querem tirar um tempo de oração, de adoração, de contemplar o Senhor? Então eu vou correr aqui, aleluia. Filho, já prepara aí, já deixa no jeito que hoje Deus quer fazer algo poderoso e diferente em nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Relacionamento intencional e proposital. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 14, verso 12 ao 14. Nós vamos ler do 12 ao 14. Digo-lhes a verdade. Olha só. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Olha só o que Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Então o reflexo de um relacionamento com Jesus é fazer as mesmas obras, sim ou não? E lógico, a gente deseja fazer as mesmas obras. Do nosso coração, a gente quer exercer, enviar as mensagens das boas novas, sim ou não? A gente não quer liberar palavra de maldição, a gente quer abençoar o necessitado, a gente se esforça para fazer tudo aquilo que Jesus fez. Agora, o que eu disse? A gente se esforça. Aleluia. E a semana passada eu falei sobre isso. A mensagem que eu trouxe semana passada, eu fui encontrado. E uma vez que eu fui encontrado, e eu viver de forma da qual fui encontrado, e eu só preciso que as pessoas me encontrem e me achem nele. E quantas vezes a gente se esforça para querer apresentar um Jesus que na verdade nem nós estamos se relacionando com esse Jesus que a gente quer apresentar, sim ou não? Fala a verdade. A gente quer enfiar Jesus goela abaixo às pessoas, mas um Jesus que nós não relacionamos, um Jesus da qual nós não conhecemos. E durante esses 15 dias Deus tem me tocado em relação a isso. Fala, William, às vezes você não acha, e eu estou sendo sincero aqui, às vezes você não acha que você está forçando a barra?
só se relaciona comigo. E eu falo, Jesus, mas eu me relaciono com você. Eu oro, eu medito, eu dou aula, eu prego. Ele falou, se relaciona como na primeira vez. Se relaciona sem se preocupar com quantas pessoas vai estar na igreja. Se relaciona com independente de quantas pessoas vai estar te assistindo no YouTube. Porque uma vida vale mais do que muitas perdidas por aí, sim ou não? E Deus puxou minha orelha, não que esse é o meu desejo de ego, mas a gente quer ver essa igreja cheia, a gente quer ver o reino de Deus expandindo. E por muitas vezes a gente se pega querendo fazer, e eu já falei isso aqui para vocês, querendo fazer o culto para os outros, para os visitantes, para os membros. E Deus fala, ei, o culto é para mim. O culto que vocês veem, a igreja, não é para o visitante, é para mim. E quantas vezes a gente está mais preocupado com os outros do que com nós mesmos, ou com o relacionamento que nós estamos tendo com Jesus. E eu quero declarar nessa noite, essa igreja vai estar cheia assim, diz amém. Mas não porque nós vamos forçar a barra. As pessoas vão ver filhos tão apaixonados por Deus, que elas vão querer saber o que está acontecendo nesse lugar, diz amém. Pessoas que vão estar tão relacionadas com Jesus, um relacionamento intenso, que as pessoas, a gente vai ser tão intenso, como esses adolescentes estavam aqui ontem, que as pessoas vão olhar e vão sentir o impacto da minha e da sua relação com Deus, diz amém. Ah, William, mas você vai parar de convidar? Não vou parar de convidar. Ah, William, você vai parar de fazer live, você vai parar de colocar nas redes sociais? Não. Mas primeiro eu vou me relacionar, de verdade. Eu vou me relacionar, Jesus, eu estou aqui independente de quantas pessoas vai estar domingo. Eu estou fazendo esse vídeo independente se o vídeo vai alcançar 1 ou 500 pessoas. Eu estou fazendo porque eu entendi que a melhor forma de te servir é através de impactar as pessoas, não por aquilo que eu falo, mas sim por aquilo que eu vivo, diz amém. Por muitas vezes a gente fala muitas coisas, mas não vive aquilo que nós falamos. É só eu que faço isso ou não? Sim ou não? Nós precisamos ser mais intensos. E aí até parei aqui, mas vamos continuar. Digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Aí ele vai continuar. Fará coisas ainda maiores do que esta. Farão ainda coisas maiores. Eu fico imaginando, o que seria maior do que Jesus fez? O que seria maior do que Jesus fez? Ei, deixa eu falar, só tem uma coisa, só tem uma maneira da gente fazer coisas além daquilo que Jesus fez. Eu só consigo imaginar de uma forma. É dando continuidade naquilo que ele começou a fazer. William, como que eu dou continuidade naquilo que Jesus começou a fazer? Permitindo ser um com ele. É ele fazendo através da minha e da sua vida. Ei, deixa eu lembrar você, Pedro, triste, magoado, chateado, tudo que você achar de ruim, Pedro estava passando após ter negado Jesus 3 vezes, sim ou não? Aí Jesus vai ter com eles lá 2 vezes, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Vai, continua. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Continua. Nós arrumamos a casa, preparamos ela toda, nós arrumamos a mesa. O quê? Tome o lugar de honra de novo. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Diga, tome o lugar de honra. É nesse ambiente que Pedro estava. Pedro estava nesse lugar que antes da presença de Jesus, antes de partir o pão, ele estava entristecido, ele estava chateado, ele estava magoado, ele estava perdido, ele não sabia mais o que fazer.
Mas Jesus entra nesse lugar e diz: paz seja convosco. Jesus então agora nesse lugar senta com eles. E quando ele está na mesa, ele parte o pão. E quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos que outrora não o reconheceram até aquele momento, diz: eis aí, este é o mestre. Na hora que ele partiu o pão, os olhos dos discípulos que estavam cheios de medo, repita comigo, cheios de medo. Ei, deixa eu falar, o medo não vai nos parar. O medo foi capaz de impedir daqueles homens reconhecer o mestre que andou com ele durante 3 anos. Ei, o medo tem um fator, tem um poder de fazer com que você não enxergue o que Deus tem para você. Eles não... Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia vai dizer também, não vou louvar agora... Mas a Bíblia vai dizer também que havia 2 deles a caminho de Emaús. E Jesus estava com eles. E conversaram sobre tudo aquilo que Jesus já tinha falado. E eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque esses homens estavam tristes, chateados, porque não entenderam a palavra, que Jesus ressuscitaria. Como não ressuscitou, como não foi do jeito que eles queriam, logo ficaram tristes, magoados, chateados. E quantas vezes nós estamos assim? Porque não saiu do nosso jeito, porque não foi no nosso tempo, porque não foi do jeito que a gente pensou que ia ser, e nós estamos voltando agora, estamos voltando para Emaús, e Jesus está conosco. O que eu falei? Nós somos um com Deus, e em todo momento Ele está conosco, mesmo quando nós estamos desistindo, mesmo quando nós estamos voltando, mesmo quando nós estamos tristes, Jesus está conosco, e Jesus está ali com eles. Falando: por que vocês estão tristes? Porque, para resumir aqui, porque aquilo que o nosso mestre falou que ia acontecer, não aconteceu, então a gente praticamente foi enganado. 3 anos da nossa vida, a gente perdeu, enfim, e ele é mesmo. Mas não foi assim que ele falou? Mas não foi assim que ele falou? E aí quando eles chegam na casa, que Jesus parte o pão da primeira vez, esses homens falam assim: era o mestre, por um acaso não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava? O que significa? Não queimava o nosso coração enquanto ele não nos lembrava das promessas que ele tinha declarado? Ei, receba aí no seu coração. Quem está aí dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Existe promessa na sua vida, existe palavras liberadas sobre a sua vida. Então deixa elas queimar no seu coração. A tristeza não pode apagar a chama do Espírito Santo, diz amém. O desânimo, o medo não pode apagar a chama do Espírito Santo que está dentro de você. A Bíblia nos diz que uma das funções do Espírito Santo é o quê? Nos fazer lembrar. Isso significa o quê? Entenda a palavra, entenda a Bíblia. Se Jesus, em João capítulo 14, vai dizer: eu vou para o Pai, mas enviarei outro em meu lugar, o Consolador, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que vos ensinei. Então significa o quê? Que um dia nós iríamos esquecer, sim ou não? Se o próprio Jesus está dizendo: eu vou enviar alguém no meu lugar que vai te fazer lembrar. Por quê? Porque a perseguição vai querer que você esqueça. As aflições do mundo vai querer que você não se lembre daquilo que eu te ensinei. Porque uma vez que você se lembrar de quem eu sou e as palavras que eu liberei sobre a sua vida, ninguém vai poder prevalecer sobre você. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Então, se as portas do inferno estão prevalecendo sobre a minha vida, sobre a sua vida, significa o quê? Que eu não estou lembrando da promessa e das palavras que Deus tem sobre a minha vida. Faz sentido para você, sim ou não? Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acessar o Espírito Santo, nós precisamos acessar o nosso Pai, para que esse relacionamento nos faça lembrar, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante as dificuldades da vida, as aflições da vida, que nós temos uma promessa. E quando nós lembramos da promessa, isso nos faz queimar o nosso interior, diz amém. E ele vai continuar: farão coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, assim vos será feito. Voltando aqui para concluir o que eu falei de Pedro, que ele estava chateado, magoado, enfim, Jesus adentra naquele lugar e restaura Pedro. Quando diz: paz seja convosco, soprou sobre ele o Espírito, e vai dizer: permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestidos
porque serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Até aqui vocês conhecem ou não? Passado esse tempo, Pedro, então, junto com os discípulos, permanecem em Jerusalém, e aí vem o dia de Pentecostes, eles são batizados com o Espírito Santo com fogo, línguas repartidas como de fogo, pousaram sobre a língua daqueles homens, e eles saíram dali cheios do poder de Deus. E então a Bíblia nos diz que após esse acontecido, Pedro está passando pela sinagoga. A entrada do templo formosa. Pedro está passando por ali. Agora ele já não é mais o mesmo. Agora ele foi ativado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi ativado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi renovado. Ele foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que línguas como repartidas de como de fogo pousaram sobre ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele Espírito Santo é o mesmo que está dentro de você hoje. Diz amém. E aí o reflexo desse relacionamento, já está fugindo tudo aqui do contexto, o reflexo daquele relacionamento, sabe o que aconteceu? Pedro não foi mais o mesmo. Pedro então, indo em direção à sinagoga, ele passa pelo templo Formosa, a entrada do templo, e ali havia um coxo, ali por muitos anos havia um coxo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quantas vezes Pedro e os discípulos passaram por esse homem? Quantas vezes, a Bíblia vai dizer que esse homem está ali há muitos anos, quantas vezes ele passou por esse homem e nada incomodou ele? Quantas vezes esse homem pediu esmola para eles e nada eles fizeram? Vocês estão entendendo aqui? Estão pegando? Mas agora eles estão vivendo um relacionamento de impacto com o Espírito Santo. Eles estão vivendo agora um relacionamento de impacto com Jesus. E agora eles não podem mais ficar indiferentes àquilo que está diante aos seus olhos. Por quê? Jesus não ficava indiferente a nada que pairava, que passava pelos seus olhos. E o que nós estamos declarando aqui? Eu sou um com o Senhor, então as coisas também não podem ser indiferentes aos meus olhos. Diz amém? Então Pedro agora, ele está passando por esse lugar. E aí, este homem, me dê umas moedas, me ajuda, me dê uma esmola. Olha o impacto do relacionamento. Não tenho prata e nem ouro. Quantas palavras? Não tenho qualquer meio natural de te ajudar. Mas o que tenho, te dou. Levanta e anda. Às vezes a gente quer resolver as coisas para os outros de forma natural. Quando na verdade é o nosso relacionamento com Jesus que vai transformar as pessoas. Faz sentido para você, sim ou não? Não adianta eu dar dinheiro. Esse tempo atrás veio um jovem aqui, veio umas 2, 3 vezes. E na primeira conversa que eu tive com ele, ele pediu uma ajuda financeira, pediu uma ajuda de mantimento, enfim, nós ajudamos. Mas a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, eu não quero te ajudar só de forma material. Ele contou a história dele, eu falei, eu também quero te ajudar de forma espiritual. Porque uma bênção que eu te dar hoje, vai acabar, vai passar. Uma cesta básica que eu te dar hoje, vai passar. Mas aquilo que eu liberar sobre a sua vida, se você crer e pegar, vai mudar a sua história. Diz amém. E assim, sem constrangimento nenhum, que é meu filho também, estou aprendendo a amar. A diferença de você não só abençoar de forma material, mas de abençoar de forma espiritual está aqui, ó. O nosso, é o mais novo, né? Filho Juninho. E esses dias nós estávamos conversando em casa e os adolescentes é engraçado, né? Quem ganhou o Mateus para a igreja foi a mãe dele, só que a mãe dele não vem. Aí o Mateus trouxe a Isabela trouxe o Juninho. E assim vai indo. Por quê? Porque é o impacto do relacionamento com o verdadeiro Jesus. Diz amém. Então nós vamos encher essa igreja. Mas não porque nós vamos ficar convidando, fazendo um monte de coisa. Não, nós vamos fazer como Pedro. Alguém vai pedir ajuda a você, você pode até ajudar se você sentir no coração. Mas a gente vai orar. A gente vai se relacionar com Deus. A gente vai entender o que a gente pode fazer por essa pessoa, por essa família. A gente vai dar os mantimentos aqui, como a gente sempre faz. Aqui a gente tem, não sei se você sabe, a gente tem aqui não sei o nome daquilo, nós nem demos nome ainda para esse lugar, né? Mas tem uma prateleira aqui e ali tem, hoje eu não sei mais o que tem, mas geralmente tem macarrão,
tem arroz, né? Tem feijão, tem água, tinha até fralda esses dias. E aí o que acontece? A gente deixa ali, todos os membros aqui sabem, a gente deixa ali. Porque vira e mexe, sobe no momento de culto, vira e mexe, sobe, você que está nos assistindo, vira e mexe, sobe alguém ali e pede alguma ajuda, algum tipo de ajuda. A gente vai e abençoa assim. Então, nós entendemos isso, e isso é muito engraçado que a gente tinha o trabalho de juntar e abençoar aqueles que estavam necessitando. Mas aqui foi algo extraordinário que nós começamos a entender, porque todo domingo estava subindo gente aqui pedindo alguma coisa. Sim ou não? Nós começamos a entender em Deus que nós precisávamos ter um lugar reservado para isso. Então nós temos ali, então quando você for fazer uma compra na sua casa, lembre que nós temos também o lugar aqui para abençoar aqueles que estão necessitados. Então, quando você sentir no coração, você pode trazer. Mas nós não vamos somente abençoar de forma natural. Nós também vamos pegar o nome e vamos colocar o nosso joelho no chão e orar por essas pessoas. Porque o que vai transformar a vida da pessoa não é uma cesta básica, mas é uma palavra liberada. É ela crer, ela é ser ativada em fé e viver a sua melhor versão em Cristo. Diz amém? Então nós precisamos viver dessa forma. E aí a Bíblia, quando nós entendemos quem nós somos, que nós estamos unidos com o Senhor, nós vamos sofrer, como nós já sofremos o impacto do relacionamento da Trindade, agora as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer o impacto do nosso relacionamento com Jesus, diz amém? Nós vamos impactar as pessoas, e aonde esse relacionamento pode impactar? Repita comigo, na criação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não é criar algo novo, entenda aqui, o meu e o seu relacionamento com Jesus, e isso é profético, o meu relacionamento e o seu relacionamento com Jesus vai dar sabedoria e discernimento. Repita comigo, sabedoria e discernimento. Para você aconselhar pessoas. Porque pessoas que estão passando por momentos difíceis não conseguem criar nada. Pessoas que estão passando por adversidade não conseguem ver a luz no fim do túnel. E você relacionando com Jesus, entenda aqui o que eu estou falando, e é de forma profética. Você se relacionando com Jesus, quando as pessoas virem desabafar com você, se aconselhar com você, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, você é um com Ele. O Espírito Santo vai usar a sua boca para criar alternativas para que essa pessoa seja tocada e transformada. Você crê nisso, sim ou não? Às vezes a gente pensa em criação, vou criar uma cadeira nova, vou criar uma liturgia de culto novo, vou criar isso. Não, meu querido. Isso tudo pode acontecer. Eu, particularmente, tenho uma mente criativa. Pelo contrário, ainda sou muito, traído pela minha mente criativa, porque eu quero criar muitas coisas e aí eu fico escravo dessa criação que eu faço. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que a criação tem a ver com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento. É o Espírito Santo te dando sabedoria para criar soluções para pessoas que não estão conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Faz sentido para você, sim ou não? O impacto, repita comigo, o impacto da salvação. Não, vocês estão aqui? Está filmando, hein, gente? Aí o pessoal está vendo. O impacto, repita comigo, o impacto da salvação. Oh, glória, dá uma glória aí, aleluia. O impacto da salvação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. E eu quero declarar isso. Você, por causa do relacionamento da Trindade, a manifestação, olha só. Aleluia, Jesus. Deus amou o mundo. Quem que amou o mundo? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha só. O Pai entregou o Filho. E o Filho habitou entre nós. E aí o Filho fala o quê? Eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo. E por causa disso, e qual que é a função? Olha só, entenda aqui. Deus enviou o Filho, provando o amor. Repita comigo, o amor. Jesus habitou na terra, estabeleceu o reino e apresentou o Pai. Sim ou não? E o Espírito Santo vem para convencer eu e você do pecado. É o Pai. Entenda aqui, eu vou fazer a separação. Se você tiver que se escandalizar, você que está assistindo, se escandaliza aí. Mas o Pai
Ele veio para trazer salvação, sim ou não? Deus não veio falar de salvação. Ele entregou, sim ou não? Faz sentido? Vocês estão entendendo? E a consequência da entrega dele foi a salvação. Entenda aqui o contexto, você vai entender. Deus não salvou, ele entregou. O Filho estabeleceu. E o Espírito Santo é quem convence. William, o que você está querendo dizer com isso? Eu creio que Deus entregou o seu Filho de tal maneira. E aí eu creio nesse Deus e eu creio em Jesus. Então eu aceito a Jesus. Diz amém. Eu reconheço. Eu creio que Jesus pode realizar sinais, milagres e maravilhas. Sim ou não? Quantos testemunhos na Bíblia a gente tem de pessoas que receberam o seu milagre? Diz amém. Mas existe o terceiro, o Espírito Santo. E é esse quem convence o homem do pecado. Deixa eu falar uma coisa. Você conhece pessoas que desfrutam do amor de Deus, sim ou não? Conheço. Conheço pessoas que ficam buscando milagres de campanha em campanha, sim ou não? Conheço. Agora você conhece pessoas que se arrependeram do pecado? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Existem pessoas que estão no contexto da igreja. E eu não estou falando mal. Eu estou falando que você vai ser o fator que vai levar a salvação para essas pessoas. Diz amém. Por quê? Porque tem pessoas que aceitaram o amor de Deus e entenderam que Deus entregou o seu melhor na personificação de Jesus. Nós entendemos também que Jesus é capaz de realizar os milagres e as bênçãos e as maravilhas, mas nem todo mundo quer se relacionar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que causa a transformação. Cada um nessa trindade tem a sua função e nós precisamos nos relacionar com essa trindade. Ei, deixa eu falar uma tipologia. Quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, sim ou não? Quem fez Maximize aqui sabe. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, sim ou não? Porém, todavia, Deus de Abraão, ele se apresenta como Deus Pai. É o Deus Pai, é o Deus que cuida, é o Deus que guarda. Jesus é aquele, Isaac representa Jesus, a personificação, vida na terra, o sacrifício de Abraão, sim ou não? Mas por que Deus se apresenta como Deus de Jacó, sendo que Jacó significa enganador? Já parou para pensar nisso? Se Deus iria se apresentar como um Deus de Jacó, sendo que Jacó significa enganador, mas Jacó representa o Espírito Santo. Repita comigo, o Espírito Santo. Jacó, no vale de Peniel, teve um encontro com o anjo de Deus. E ali ele foi tocado. Ele falou, não vou cantar também, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio daqui quando o Senhor me... legal, né? Quando o Senhor me tocar. E às vezes a gente pensa que é quando o Senhor me abençoar. Pegaram aí? Só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. Com outras palavras, eu só vou sair daqui quando eu for transformado. Eu não saio daqui sem ser tocado, eu não saio daqui sem ser transformado. E então, porque eles estavam ali e percorreu ali a noite inteira nessa luta, nessa batalha, e você pode fazer a ilustração que você quer na sua mente criativa, mas quando ele ficou ali, o Senhor tocou e transformou, não só o andar natural, também o nome, o significado, que ali ele deixou de ser Jacó, enganador, e começou a passar a ser chamado de Israel de Deus. Vocês estão comigo? Vocês conhecem isso daí? Senão vou ter que semana que vem eu ministrar sobre isso. Então assim, ali Jacó significa transformação. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes até nós mesmos estamos nos relacionando com Deus no nosso dia a dia. Nós estamos nos relacionando com Deus de Abraão. Estamos nos relacionando com Deus de Isaac. Mas deixamos de lado o Deus de Jacó, que é a representação do Espírito Santo, que causa o impacto da salvação, diz amém. Então, à medida que nós nos relacionarmos com a salvação, que é
À medida que nós nos relacionarmos com a transformação por meio do Espírito Santo, nós vamos ser o fator determinante para impactar e levar à salvação aqueles que estão cativos. Diz amém. Vocês estão comigo? Faz sentido para você? Já estou terminando, agora é sério. Impacto de milagres. Quem aqui teve milagre na sua vida? Diz amém. Você sabia que o milagre que você sofreu pode ser um impacto para que outros também venham a ter o milagre, sim ou não? Jesus, aonde ele andava, o que as pessoas faziam? Seguiam e diziam: eis aí o realizador do milagre. E porque a multidão alcançava e o seguia e falavam sobre isso, sabe o que aconteceu? Um cego foi curado. Faz sentido para você, sim ou não? Se ninguém fala, se ninguém segue, o cego não ia saber que Jesus estava passando por ali. Faz sentido? Vocês estão comigo? Will, o que você está querendo dizer com isso? O impacto do seu testemunho de milagre vai ser fator determinante para que outras pessoas queiram também reconhecer Jesus. Diz amém. E às vezes a gente acha que o milagre que nós recebemos é só para nós. Ei, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao liberar os discípulos, o que ele está dizendo? A Bíblia nos diz: ide e sede minhas testemunhas. O que é testemunhas? É anunciar, é falar de tudo que eu fiz por meio de vocês, que eu fiz em vocês e através de vocês, sim ou não? Mas a gente quer viver a nossa vida com Jesus sem testemunhar. É mentira? É ou não é? Às vezes os milagres na nossa vida, e tomara que seja a sua história, os milagres na minha e na sua vida às vezes já é tão rotineiro que parece que é normal. E que ninguém precisa saber das coisas que estão acontecendo na sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa. Jesus fez algo na sua vida, testemunha, testifica. Ah, William, mas aí eu convido para a igreja. Não, só testifica. Só testifica. Sabe por quê? Porque quando você testificar, a pessoa vai falar: eu quero viver isso aí também. Quando você simplesmente falar: qual que é o maior testemunho? Eu estava perdido e fui encontrado. Eu não sabia quem eu era, mas eu fui escolhido. E eu entendi que antes mesmo que tudo viesse a acontecer, o Senhor já tinha me projetado. Antes mesmo que meu pai e minha mãe desejassem ter-me, eu já tinha sido gerado pelo meu Pai Celestial. Faz sentido para você, sim ou não? Você não precisa ter um milagre maravilhoso, mirabolante. Testemunhar daquele que te alcançou. Testemunhar do amor que te invadiu, da transformação que o Espírito Santo causa em você todos os dias. Diz amém. E o impacto da adoração, e eu encerro. Repita comigo: impacto da adoração. Uma mulher, e aí eu estudando sobre isso, eu vi que em três momentos, talvez a gente você conheça só uma, ou já ouviu falar das três, mas entende que é uma só, mas na verdade são três situações diferentes. De uma mulher que pega um vaso de alabastro, e aqui eu encerro. Pode preparar aí, filho, já pegou o gancho aqui, ó? Vaso de alabastro, ó, pega o gancho aí, pegou? Uma mulher que tem um vaso de alabastro, muito caro. Ela vai diante da presença de Jesus. Três ocasiões, eu quero unificar essas três, mas cada um tem a sua finalidade. Mas eu quero falar de Maria, irmã de Lázaro. Ela pega esse vaso de alabastro. Por que eu quero falar de Maria? Porque Maria, irmã de Lázaro, já tinha um relacionamento com Jesus, sim ou não? Ela já tinha um relacionamento, ela já tinha recebido Jesus em sua casa. Essa Maria é aquela que Marta questiona ela, fala: Jesus, pede para ela me ajudar, para te servir, e Jesus responde: Maria escolheu a melhor parte. Pegou aí também, né, filho? Maria pegou a melhor parte. Porque todas as coisas... Você pegou também, né, Isabel? Porque todas as coisas vão passar. Mas o que ela está recebendo aqui não vai passar. Diz amém. Então vocês estão contextualizando quem é essa Maria. Maria, então, estava tudo bem com ela. Jesus já tinha estado com ela através dos ensinos. Jesus já tinha ressuscitado o irmão dela. Então havia um relacionamento, sim ou não?
Sim ou não? Mas Jesus agora, 6 dias antes da última Páscoa e da primeira ceia, Jesus está na casa, comendo, bebendo com seus discípulos, com seus amigos. Essa mulher adentra nesse ambiente, pega um vaso de alabastro muito caro e começa a lavar os pés de Jesus. E aqui eu não estou falando da mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu estou falando daquela que pegou as suas economias, comprou um perfume e derramou sobre os pés de Jesus. E enquanto ela derramava aos pés de Jesus, ela enxugava com seus cabelos os pés de Jesus. E aí deixa eu falar, e eu estou concluindo. Pode abaixar as luzes, filho. E o impacto dessa adoração incomodou a uns, mas elevou a fé de outros. William, o que você está querendo dizer? Que o impacto do seu relacionamento vai ser tão poderoso, que vai encher o ambiente de onde você estiver inserido. O impacto da sua adoração, o relacionamento, entenda aqui, o relacionamento que você tiver de manhã antes de sair para trabalhar, vai impactar no ambiente de trabalho. O relacionamento de adoração que você tiver antes de você ir para a escola, vai impactar na sua sala de aula. Aquilo que nós gerarmos no secreto, aleluia Jesus, aquilo que nós gerarmos no secreto, durante a semana, durante os nossos jejuns, durante o nosso tempo de devocional, vai ser transbordante e impactante no culto aos domingos, diz amém? Porque agora nós vamos relacionar com Deus, sabendo que o impacto do nosso relacionamento, não porque Ele vai nos abençoar, mas sim porque nós somos um com Ele, vai encher todos os ambientes a ponto de incomodar a uns, mas também impactar de forma positiva a outros. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.